Sejam bem-vindos. Quero compartilhar uma reflexão profunda sobre um assunto que toca a vida de muitas pessoas. Há coisas na vida que apenas alguns realmente compreendem. Verdades que estão ocultas das massas, mas reveladas àqueles que foram escolhidos ao longo da história. Deus marcou o seu povo, não com sinais visíveis, mas com selos espirituais que os diferenciam do resto do mundo. Essas marcas são invisíveis ao olho humano, mas inegáveis para aqueles que as possuem. Você pode pensar que ser escolhido significa viver uma vida fácil, cheia de riqueza, conforto e luxo, mas a realidade é muito mais profunda. Os verdadeiros escolhidos não medem seu valor por bens ou dinheiro, nem buscam os prazeres passageiros deste mundo. Em vez disso, carregam dentro de si algo muito maior, uma identidade que os distingue, um propósito que arde intensamente em suas almas. Aqui está o que pode te surpreender. Nem todos que dizem seguir a Deus são realmente marcados por Ele. Existe uma clara diferença entre aqueles que apenas falam seu nome e aqueles que são selados por seu Espírito. A questão é, você carrega essas marcas? Muitos vivem suas vidas acreditando que estão no caminho certo, convencidos de que sua fé sozinha é suficiente. Mas fé sem evidência, sem transformação, é vazia. A Bíblia revela que os verdadeiros filhos de Deus têm 7 marcas inegáveis, sinais que não podem ser falsificados, comprados ou imitados. Essas marcas separam os escolhidos dos enganados, os genuínos dos falsos. Você precisa saber quais são essas marcas. Precisa se examinar à luz da verdade de Deus. Porque, no fim das contas, existem apenas 2 tipos de pessoas: aquelas que carregam suas marcas e aquelas que não. O que você está prestes a ouvir não é conhecimento comum. Não é algo que você ouvirá de qualquer um. Essas verdades são reveladas apenas àqueles dispostos a buscar, ouvir e se render ao chamado de Deus. Se você ainda está aqui, isso significa que está buscando algo mais profundo, algo real. Eu prometo que, ao final deste vídeo, você se verá de uma maneira que nunca viu antes. Antes de começarmos, se você deseja crescer em sabedoria espiritual e receber mais conteúdos como este, certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Esta jornada está apenas começando e o que você está prestes a descobrir pode mudar a forma como você vê tudo, um coração transformado. Agora eu quero te fazer uma pergunta importante. Eu sei que seu tempo é valioso, mas você está aqui porque está comprometido com o amor de Deus. É por isso que preciso que você reserve um momento e declare algo poderoso sobre sua vida. A palavra de Deus tem o poder de transformar, e quando você declara algo, você se alinha com essa verdade. Então agora, escreva nos comentários: eu confio que Deus me dará a vitória para superar cada obstáculo. Um coração transformado é a primeira e mais inegável marca dos escolhidos. Sem ele, nada mais importa. Uma pessoa pode ter conhecimento da Escritura, estar envolvida em atividades religiosas e até parecer justa diante dos outros, mas se seu coração permanecer inalterado, ela não pertence a Deus. A Bíblia é clara: Deus não olha para as aparências externas, Ele olha para o coração. Em Ezequiel 36, 26, Deus promete: eu lhes darei um novo coração e porei um novo espírito em vocês. Removerei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Isso não é uma mudança superficial. Não se trata de modificar comportamentos ou adotar um conjunto de rituais religiosos. Trata-se de uma transformação completa de dentro para fora. Pense em Saulo, o perseguidor dos cristãos. Ele era zeloso em suas buscas religiosas, mas seu coração estava longe de Deus. Até um dia se encontrar com Jesus no caminho para Damasco, que seu coração foi verdadeiramente transformado. Ele se tornou Paulo, um homem cuja vida inteira foi redirecionada pelo poder do amor de Deus. Isso é o que acontece com os escolhidos. Eles não permanecem os mesmos. A transformação do coração é inconfundível. Ela muda a forma como você ama, como fala, como pensa e como lida com riquezas e bens. Ela altera suas prioridades. Antes, dinheiro e luxo podem ter sido suas principais buscas, mas agora você os vê como temporários e efêmeros.
Você percebe que as verdadeiras riquezas não são encontradas em posses materiais, mas nos tesouros guardados no céu. Você já notou como algumas pessoas, apesar de terem todo o dinheiro do mundo, ainda se sentem vazias? Elas buscam riqueza pensando que isso lhes trará segurança, mas por dentro permanecem inquietas. Isso acontece porque riquezas sem Deus deixam um vazio que não pode ser preenchido. No entanto, quando seu coração pertence a Ele, mesmo que você tenha pouco, você é rico além da medida. Quando Deus muda o coração de uma pessoa, seus desejos também mudam. Elas não buscam mais glorificar a si mesmas, mas glorificar a Deus. Elas não são mais consumidas pela ganância, mas por um profundo senso de propósito. Elas não medem seu valor pelo que têm, mas por quem pertencem. Os escolhidos entendem isso. Eles sabem que sua identidade não é encontrada em seu status, dinheiro ou conquistas, mas no fato de que são filhos do Altíssimo. Eles foram comprados por um preço, o sangue de Jesus, e por causa disso, não vivem para si, mas para aquele que os redimiu. No entanto, aqui está algo crucial. Nem todos que afirmam seguir a Deus realmente experimentaram essa transformação. Existem muitos que dizem que acreditam, mas cujos corações permanecem inalterados. Eles ainda buscam as mesmas coisas que o mundo busca. Ainda priorizam a riqueza em vez da fé e o conforto em vez do sacrifício. Os escolhidos são diferentes. Eles veem através da ilusão dos prazeres temporários e buscam o que é eterno. Então a pergunta é: seu coração foi transformado? Você realmente se rendeu a Deus de uma maneira que muda tudo sobre você? Ou ainda está agarrado a velhos padrões, velhos desejos e as promessas vazias do mundo? A primeira marca dos escolhidos é um coração que não pertence mais a si mesmo. É um coração que foi quebrado, remodelado e renovado pelo amor de Deus. Quando isso acontece, nada permanece o mesmo. Agora, reserve um momento e reflita. Essa primeira marca ressoa com você? Você experimentou essa transformação em sua própria vida? Porque o que vem a seguir revelará ainda mais sobre o que realmente significa ser separado por Deus. Um amor firme pela verdade. Existe uma diferença fundamental entre aqueles que ouvem a verdade de forma casual e aqueles que a abraçam com convicção inabalável. Muitas pessoas afirmam seguir a Deus, mas quando confrontadas com verdades difíceis, verdades que desafiam seu conforto, suas ambições e seu modo de vida, elas se afastam. Os escolhidos são diferentes. Eles não apenas ouvem a verdade, eles a anseiam, mesmo quando é inconveniente, mesmo quando lhes custa tudo. A Bíblia adverte sobre um tempo em que as pessoas não suportarão mais a sã doutrina. Em vez disso, buscarão ensinamentos que se alinhem com seus desejos, escolhendo conforto em vez de convicção e preferência em vez de princípio. Este tempo é agora. Vemos isso em toda parte. Mensagens que priorizam o eu em vez da rendição, riqueza em vez de sabedoria, luxo em vez de santidade. O mundo nos diz que amor significa aceitar tudo, mas o verdadeiro amor, o amor de Deus, corrige, refina e transforma. Os escolhidos não fazem concessões sobre a verdade porque entendem que a verdade não é apenas uma ideia, é uma pessoa. Jesus mesmo declarou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." João 14, 6. Rejeitar a verdade é rejeitar Ele. Pense no jovem rico. Ele veio a Jesus buscando a vida eterna, convencido de que já estava no caminho certo. Mas quando Jesus lhe disse para vender seus bens e segui-lo, o jovem se afastou triste. Por quê? Porque ele amava sua riqueza mais do que amava a verdade. Ele queria salvação, mas não ao custo de seu conforto. Ele queria Deus, mas também queria manter suas riquezas, seu luxo e seu status. No final, ele escolheu o temporário em vez do eterno. Os escolhidos não são assim. Quando ouvem a verdade, não recuam. Quando Deus os chama a deixar algo para trás, eles obedecem. Eles sabem que dinheiro, riqueza e posses não são maus em si mesmos, mas quando se tornam mais importantes do que Deus, eles se tornam correntes. Você já notou como algumas pessoas resistem à verdade quando ela desafia seu estilo de vida? Elas aceitam Deus desde que ele não interfira em suas ambições,
suas buscas financeiras ou seus desejos de controle. Mas os escolhidos são diferentes. Eles buscam a verdade não por conveniência, mas por transformação. Eles estão dispostos a deixar de lado qualquer coisa que esteja entre eles e Deus, mesmo que isso lhes custe suas riquezas, sua reputação ou seus relacionamentos. Em 2 Timóteo 4:3, Paulo adverte que as pessoas se reunirão em torno de si um grande número de mestres para dizer o que seus ouvidos coçando querem ouvir. Vivemos em um tempo em que muitos preferem discursos motivacionais à verdade bíblica, mensagens de prosperidade ao chamado à santidade, mas os escolhidos reconhecem que o verdadeiro amor não retém verdades difíceis. Ele as fala mesmo quando são desconfortáveis. A verdade tem poder, ela expõe a escuridão, destrói a ilusão e liberta as pessoas. No entanto, nem todos querem ser livres. Alguns preferem a ilusão de segurança, o conforto das meias-verdades e a ilusão de que podem servir tanto a Deus quanto a riqueza sem consequências. Mas Jesus deixou claro: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você odiará um e amará o outro, ou será devotado a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Isso significa que Deus é contra a riqueza? Não. Abraão era rico. Jó foi restaurado a uma prosperidade ainda maior após suas provações. E Salomão recebeu riquezas além da medida. Mas a diferença é que esses homens não serviam às suas riquezas. Eles serviam a Deus. Eles entenderam que as riquezas são uma ferramenta, não um Deus. O luxo é temporário, mas a verdade é eterna. Os escolhidos não medem suas vidas pelo sucesso financeiro, mas pela obediência a Deus. Eles não perguntam: quanto posso ganhar? Mas sim, quanto posso entregar? Eles estão dispostos a abrir mão de qualquer coisa que compete com sua devoção a Cristo. E quanto a você? Você ama a verdade o suficiente para deixá-la te mudar ou só a abraça quando ela se alinha com seus desejos? Você já se viu resistindo a Deus porque sua verdade exigia algo difícil? Esta é a segunda marca dos escolhidos. Eles não dobram a verdade para se encaixar em suas vidas. Eles dobram suas vidas para se encaixar na verdade. Por causa disso, eles são inabaláveis. Eles não podem ser enganados, não podem ser comprados e nunca trocarão riquezas eternas por conforto temporário. Mas há algo ainda mais profundo que distingue os escolhidos, algo que se torna evidente nos momentos mais difíceis da vida. Continue ouvindo, porque o que vem a seguir é um teste que apenas os verdadeiros escolhidos podem suportar. Perseverança através das provações. Esta é a terceira marca. Há uma realidade dolorosa, mas inegável sobre os escolhidos. Eles não vivem vidas fáceis. Eles são testados, refinados e colocados à prova. Muitos acreditam que seguir a Deus deve trazer bênçãos imediatas, riqueza e conforto. Mas a Bíblia pinta um quadro diferente, onde aqueles verdadeiramente escolhidos por Deus passam por sofrimento, oposição e provações que testam sua fé até o núcleo. Jesus mesmo disse a seus discípulos: neste mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Note que ele não disse que você pode ter problemas, mas que você terá. Os escolhidos não estão isentos de dificuldades, eles são fortalecidos através delas. Veja a vida de Jó. Ele era um homem de imensa riqueza, respeitado e próspero, mas em um único momento ele perdeu tudo: suas riquezas, sua família, sua saúde. Mas o que diferenciou Jó não foi o que ele tinha, mas como ele respondeu quando tudo foi tirado dele. Ele se recusou a amaldiçoar a Deus. Ele se recusou a abandonar sua fé. No final, por causa de sua perseverança, Deus o restaurou e o abençoou ainda mais do que antes. O mesmo é verdade para nós hoje. As provações vêm de muitas formas. Alguns perdem a estabilidade financeira, outros enfrentam rejeição, traição ou até perseguição por sua fé. Mas os escolhidos não desistem. Eles entendem que seu sofrimento não é sem sentido. Cada dificuldade que enfrentam tem um propósito. Deus usa isso para refiná-los, para separar o genuíno do falsificado e para fortalecer sua fé, de modo que se tornem inabaláveis. Algumas pessoas seguem a Deus apenas quando as coisas vão bem,
Elas são fiéis quando sua conta bancária está cheia, quando sua saúde está forte e quando a vida é confortável. Mas no momento em que a dificuldade chega, elas se afastam, questionando Deus, reclamando e perdendo a coragem. Esta é a diferença entre aqueles que são verdadeiramente escolhidos e aqueles que não são. Os escolhidos permanecem fiéis não porque suas circunstâncias são fáceis, mas porque sua fé é real. A Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que persevera sob a provação, porque tendo sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1,12. Esta é a recompensa da perseverança. Aqueles que suportam, que não vacilam e que se agarram à sua fé mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando. Esses são os que provam que são verdadeiramente escolhidos. Pense em Daniel. Ele foi tirado de sua casa e forçado a viver em uma terra estrangeira, cercado por uma cultura que adorava deuses falsos. No entanto, ele nunca fez concessões. Mesmo quando enfrentou a cova dos leões, ele permaneceu firme. Por causa de sua fé inabalável, Deus não apenas o livrou, mas o elevou aos olhos dos reis. O mesmo Deus que resgatou Daniel, o mesmo Deus que restaurou Jó, é o Deus que caminha com seus escolhidos hoje. Aqui está algo poderoso. As provações são frequentemente o sinal de que você é verdadeiramente escolhido. O inimigo não ataca aqueles que não são uma ameaça. Se você se encontra enfrentando oposição, dificuldades e desafios que parecem incessantes, pode não ser porque você foi esquecido por Deus, mas porque você é separado por Ele. O mundo ensina que riqueza, luxo e sucesso são os objetivos finais, mas os escolhidos entendem que as verdadeiras riquezas não são medidas em dinheiro, mas na fé refinada pelo fogo. Eles não buscam prosperidade temporária, eles buscam a glória eterna. Agora, se esta mensagem ressoa com você, se você suportou provações e ainda assim permaneceu fiel, se você entende o custo de ser escolhido, então que esta seja a sua declaração. Reserve um momento e clique no botão de curtida. Quando você faz isso, não está apenas apoiando esta mensagem. Você está declarando que se manterá firme, não importa a tempestade. Lembre-se disto: as provações não são o fim da sua história. Para os escolhidos, cada dificuldade leva a algo maior. Há algo ainda mais profundo sobre aqueles que Deus marcou. Algo que afeta cada aspecto de suas vidas, moldando não apenas seu destino, mas a maneira como vivem a cada dia. Continue assistindo, porque o que vem a seguir revela um desejo que apenas os verdadeiramente escolhidos possuem. Um desejo por santidade. Esta é a quarta marca. Há algo inegável sobre aqueles que são verdadeiramente escolhidos por Deus. Não é apenas a fé deles, sua perseverança ou seu conhecimento da Escritura, é algo mais profundo, um desejo firme por santidade. Eles não querem apenas ser pessoas melhores, eles querem ser separados. Eles desejam ser puros, ser diferentes, viver de uma maneira que agrada a Deus, independentemente do que o mundo ao seu redor está fazendo. A Bíblia deixa claro: mas assim como aquele que os chamou é santo, sejam santos em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Isso não é uma sugestão, é um comando. A santidade não é opcional para os escolhidos. É uma marca definidora de quem eles são. Muitas pessoas acreditam que, desde que creiam em Deus, podem viver como quiserem. Mas os escolhidos entendem que a fé sem obediência é vazia. Eles não buscam a santidade porque temem punição. Eles a buscam porque amam a Deus. Seus corações são transformados, e essa transformação muda tudo. A maneira como pensam, a maneira como falam, a maneira como gastam seu tempo e sim até a maneira como lidam com riqueza, dinheiro e sucesso. A santidade não se trata de viver em isolamento. Não se trata de rejeitar tudo no mundo ou evitar o sucesso. Alguns dos servos mais fiéis de Deus, José, Daniel, Abraão, eram pessoas de grande influência e riqueza, mas o que os distinguiu não foram suas riquezas, mas seu compromisso com a pureza em meio a um mundo corrupto. Se você deseja continuar aprendendo sobre as verdades bíblicas e crescer espiritualmente, inscreva-se no canal,
Curta este vídeo e compartilhe com outras pessoas. Juntos podemos espalhar a mensagem de esperança e salvação para muitos. E não perca a segunda e última parte deste vídeo.